capítulo 2. Vamos ler do 1. Vamos ler o capítulo 2 completo, do 1 ao 21. 1 ao 21. Gálatas 1, do 1 ao 21. Vai estar exposto aqui. Se alguém não tiver trazido a palavra de Deus, vai estar exposto aqui. Gálatas 2, capítulo 2, do 1 ao 21. Gálatas 2, do 1 ao 21. Do 1 ao 21. Vamos ler completo. Amém? Eu vou estar lendo os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. A palavra de Deus nos diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. A esses não nos submetemos por um instante, sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o Evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o Evangelho da circuncisão. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Nós judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto não significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo.
Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Deus. Vamos ler juntos aqui. Vou pedir a Kathleen para colocar o versículo 20. Coloca o versículo 20 aí, Kathleen, para a gente ler junto com a igreja. O que é que ele diz? Ó? Vamos lá? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Por isso que essa carta de Gálatas é uma das mais importantes cartas das epístolas paulinas. Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas, e nos ajuda a entender os primórdios da igreja primitiva, a igreja, a formação da igreja, tá? A doutrina que foi estabelecida. Por isso que Paulo diz aqui no verso 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Isso ele diz no versículo 19, aí ele diz no versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo escreve essa epístola para combater justamente o legalismo que tinha entrado dentro da igreja, tá? Por isso que essa carta é tão importante e nos ajuda a entender o desenvolvimento do evangelho até chegar aqui em nós. É tão importante, ele é a defesa justamente do evangelho genuíno. Um grupo de pessoas tinha entrado na igreja e queria perverter o evangelho, tirar a essência do evangelho. E o que é que o apóstolo Paulo faz? Uma defesa enfática do evangelho. Enfática do evangelho. Paulo, ele resolve vários problemas que tinha dentro da igreja, mas o principal era a defesa do evangelho, para que a heresia não se espalhasse e o evangelho e o cristianismo não virasse mais uma seita, porque estava incluindo algumas coisas. Então tinha alguns membros da igreja que saiu do judaísmo e se infiltrou dentro da igreja, os chamados judaizantes. E eles queriam o quê? Incluir o que a gente vem falando, 3 coisas a mais na salvação. Cristo não era suficiente, que era a circuncisão, a dieta alimentar e o calendário judaico. E o que é que Paulo mostra aqui para esse grupo de igrejas? Porque era uma região, eram várias igrejas que tinha. A gente viu que tinha 3 cidades importantes chamadas Icônio, Listra e Derbe. Então Paulo tinha estabelecido o evangelho naquela região. E Paulo se sente, praticamente foi ele que gerou essa igreja. Não só o pai, mas uma figura de linguagem, ele vai dizer que sente dores de parto. Ele estava gerando filhos espirituais. As palavras de Paulo são fortes com as figuras de linguagem. É como se uma mãe estivesse dando parto, né? Naquele momento ali, ele estava gerando aquela igreja lá. É o que Paulo diz aí. Kathleen coloca aqui, Gálatas 4, você está na sua Bíblia, você pode ir, Gálatas 4:19. Olha o que é que Paulo diz, é como se Paulo tivesse formado essa igreja, uma mãe que forma a igreja. Claro que Paulo não é mãe, tem um pastor batista aí dizendo que Deus é mãe, não existe isso. Deus é pai, Deus é pai. Agora Paulo está natural e sabe o que é gerar as contrações de uma mulher que sente dor de parto. Paulo está dizendo, eu estou gerando vocês, até que Cristo seja formado, o caráter de Cristo seja formado em vocês. Então o que é que a gente percebe aqui? E a gente viu que aqui é a primeira epístola que Paulo escreveu. E esses crentes aqui são os primeiros crentes fora da região da Judéia. Por isso que Paulo tem um zelo por essa igreja, por essa região, porque é o seu primeiro trabalho missionário. E ele diz isso aí. E o que era que estava acontecendo? Os falsos profetas no meio da igreja. Olha o que é que Paulo diz com os falsos profetas. Vamos voltar um pouquinho aí para o capítulo 1. Paulo, ele não mede palavras. As palavras que Paulo usa contra os falsos profetas, ele fala isso e repete, capítulo 1, verso 8 e 9. Olha o que é que ele diz.
mais ainda que nós, ou eu mesmo, anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema é que esses homens sejam amaldiçoados. Era o que Paulo estava dizendo aqui, ó. Se eu morrer e eu voltar do céu e pregar para vocês esse outro evangelho, que eu não vou fazer isso, porque ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, mas mesmo que eu voltasse e pregasse outro evangelho, que vocês me amaldiçoassem, porque o evangelho, ele é puro e simples. Por isso que o evangelho aqui é focado justamente na obra e na pessoa de Jesus Cristo. A gente não pode incluir nada no evangelho. A salvação é pela graça mediante a fé. Então esse é um contexto de quê? Da igreja primitiva. Por isso que é aqui que acontece o primeiro embate, meus irmãos. Paulo, ele vai de choque com o quê? Com os falsos profetas. Havia várias interpretações, porque esse povo tinha saído do judaísmo. E o que era que eles queriam trazer? O judaísmo junto com eles. E a gente pode trazer algo para hoje, já com uma aplicação. Quando você tira Cristo do centro e inclui algo, alguma pessoa ou método na salvação, isso é seita. Isso não é o evangelho genuíno. Por isso que aqui é a defesa do evangelho puro e simples. O evangelho de Jesus, que foi pregado por Jesus. O evangelho que foi pregado pelos profetas, que já apontava para Jesus. O evangelho de Jesus, o evangelho dos apóstolos, o evangelho da igreja primitiva, o evangelho hoje da igreja verdadeira local, que prega através das escrituras, que não tira nada, que não inclui nada, mas que fala da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Porque se nós tirarmos alguma coisa, nós vamos tirar o peso da cruz de Cristo. Eu estou incluindo algo, eu estou tirando o peso da cruz, o que Cristo fez por nós, a morte de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo, ele sabia o que era que estava acontecendo, como era essa região. Essa região era dominada pelo quê? Pelo panteão de falsos deuses, meus irmãos. Então havia uma idolatria doentia nessa região, e Paulo sabia disso. Por isso que ele faz essa defesa enfática, não inclua nada, não tire nada, pregue simplesmente o evangelho genuíno, a cruz de Cristo, Cristo como centro, não precisa incluir nada, métodos novos, maneiras novas, não. O que é que as igrejas brasileiras fazem hoje? Métodos e estratagemas para atrair, e não precisa disso, porque depois eles não vão conseguir segurar, vão viver no emocionalismo. Igreja que nasce, irem justamente nisso, porque quando você está incluindo algo ou alguém, você tira o efeito de Cristo, você está sendo idólatra na salvação. Quando não conheciam a Deus, justamente o pessoal da igreja dessa região, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses, então eles viviam debaixo dessa idolatria, adoravam o quê? Falsos deuses, falsas imagens de escultura, se curvavam diante delas. E Paulo sabia que a idolatria tomava de conta dessa região, não só a idolatria, os falsos deuses e também a imoralidade, o paganismo tomava de conta. Por isso essa defesa enfática aqui, porque aqui as premissas do cristianismo, lembrando, fora das paredes de Jerusalém, Deus, o propósito de Deus sempre foi ter um povo para seu louvor, para a sua glória, para a sua adoração. Qual o propósito dos judeus? Ser canais de bênção para abençoar os gentios. Sempre foi isso. Quando Jesus disse com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e através do teu descendente serão benditas todas as famílias da terra, é justamente isso, porque o evangelho não era só para os judeus, mas a intenção era ter um povo, nunca houve plano B, não. O plano de Deus sempre foi remir um povo através de Cristo Jesus. Por isso que não poderia incluir nada, tirar nada, colocar nada. Então é a formação doutrinária da igreja. Tu imagina a situação que nós estamos hoje, se Paulo não faz essa defesa enfática. Eles já estão pervertendo o evangelho hoje, tu imagina no começo da formação da igreja. Você pega hoje, quando você inclui alguma coisa, você tira, vou pegar um exemplo aqui,
O problema não é a circuncisão. A gente leu aqui que Tito foi circuncidado. O problema não é a circuncisão. Sabe qual é o problema? Graça mais a circuncisão para a salvação. Deixa eu pegar um exemplo melhor para vocês. Sábado mais a graça para a salvação. Isso é o quê? Graça mais sábado igual a salvação, igual sabe o quê? Seita. Circuncisão mais graça igual salvação, sabe o que é? Seita. Prosperidade, que você nasceu para ser rico, feliz e bonito. Bonito nós já somos, né? Bonito nós já somos, mas prosperidade mais graça para a salvação, se Deus quiser lhe dar prosperidade, Ele dá. Dá muito mais. Mas é você tirar o efeito da cruz de Cristo e você incluir alguma coisa. E o que é que Paulo fala aqui? Ele mostra a alegria dele com essa região, que era uma região, com essa região, porque esses homens tinham crido publicamente, a fé desses homens, e eles não queriam que eles retrocedessem. Cristo, não é Cristo mais, não, Cristo, não é graça mais, é a graça, mediante a fé em Cristo. Por isso, quando nós saímos para evangelizar, é só falar. Não tem coisa melhor, a gente vai fazer isso sexta-feira. É só pegar o evangelho de João. Como é que eu evangelizo, pastor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tem lá, Jesus, a luz do mundo. Jesus, a porta que dá acesso a Deus. Jesus, a luz do mundo que nos tira das trevas e nos traz para a luz. A porta que dá acesso a Deus. A água da vida, que ele disse para aquela mulher: se tu beberes dessa água, nunca mais terás sede. Se você pegar aqueles 7 eu sou, você já evangeliza. É fácil. Agora a gente tem que ter a disponibilidade. E o que era que tinha acontecido com essa igreja? Ela tinha reconhecido Cristo. Essa igreja tinha se tornado filha de Deus, tinha passado pelo batismo nas águas. Esses homens e mulheres tinham testemunhado publicamente, fé pública, abertamente, uma confissão de fé pública, a sua fé em Cristo. Vamos voltar um pouquinho. Por isso o zelo de Paulo com essa igreja. Capítulo 3, verso 26 e 27. Capítulo 3, verso 26 e 27. Capítulo 3, verso 26 e 27. Olha o que é que ele diz. Pois todos vocês, são filhos de Deus. Por quê? Porque aceitaram Cristo, receberam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aí o que é que ele diz? Filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo. Como é que nos tornamos filhos de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o que é que ele diz no verso 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Coisa linda, né? Filhos de Deus, pela fé em Cristo. E agora, vocês que creram em Cristo, estão revestidos de Cristo, se tornaram, é isso que ele vai dizer, se revestiram de Cristo, estão revestidos com a justiça de Cristo. É isso. Por isso que essa epístola é tão importante, porque traz a defesa do Evangelho, quando a igreja estava em formação, o começo da igreja, a igreja se formando. E Paulo faz essa defesa aqui, justamente combatendo o legalismo, para que não entrasse nada na igreja, para que hoje a gente vivesse através somente as Escrituras, somente através das Escrituras, somente a fé em Cristo, somente pela graça, glória somente a Deus. É isso que nós fazemos hoje, somente isso. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que essa fé foi confirmada com sinais e prodígios. Aconteceu vários sinais, vários prodígios no meio dessa igreja. E o principal de todos, a conversão do homem. Não existe maior milagre do que a conversão. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz, ainda verso 3 aí, capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. 3, verso 5, olha o que é que diz. Ele diz assim, aquele, Jesus Cristo, aquele com A maiúsculo, que lhes concedeu o que? O Espírito Santo de Deus, e opera milagres entre vocês. Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica. A gente sabe que é pela pregação da fé. A gente vai ver daqui para frente, se não der tempo hoje, a gente vai ver o estilo
dessa epístola que Paulo fala muito sobre justamente isso, fazendo várias perguntas retóricas, trazendo o sentido, já a resposta. Paulo faz isso para aguçar a imaginação dos crentes, para que eles pudessem pensar. Por isso que Paulo diz: aconteceu milagres no meio de vocês, prodígios no meio de vocês, através daquele Jesus Cristo que opera milagres. E o maior milagre, o milagre da conversão, não tem outro. Foi Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário. É nós nos tornarmos filhos de Deus a saber. Por isso, a gente vê que o que era que estava acontecendo aqui? A infiltração desses falsos mestres estava querendo o quê? Persuadir a igreja a falsas doutrinas. Falsos mestres, falsas doutrinas. Se a igreja seguir, futuramente se torna uma falsa igreja, não uma igreja genuína. Por isso a gente zela tanto aqui pelas escrituras sagradas. Quem está perdendo, pastor, está deixando... É aquilo que o escritor de Hebreus diz: está deixando de comer alimento sólido. Vai ficar nanico na fé, não perde a salvação não, mas o nanico na fé ele sofre. Pense no sofrimento, o nanico na fé, porque ele tem logo uma síndrome de perseguição, o nanico na fé. Ele não pode entrar, caminhar numa igreja que ele tem a síndrome de perseguição. Ou ele pensa, ou ele tem duas síndromes, que é a síndrome da superioridade ou a síndrome da inferioridade. O nanico na fé, ele é assim. Ele tem essas síndromes. Eles não sabem conviver em comunidade. Eles têm dificuldade. Por isso que a gente toma cuidado aqui. Falsas doutrinas, com quem vem pregar aqui. Nesse púlpito aqui. Por isso a gente tem todo esse cuidado, a igreja, tá? Então Paulo, por isso que o apóstolo Paulo aqui, logo no capítulo 1, volte um pouquinho aqui, ele diz que não recebeu, capítulo 1, verso 1, que ele recebeu esse evangelho diretamente de Cristo. Olha o que é que ele diz, Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, não, nem por meio de homem algum, mas por meio de Cristo Jesus e por meio de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então o que é que ele diz? Eu recebi esse evangelho diretamente de Cristo e através de Deus Pai, não de homens, não é um evangelho humano. É interessante que Paulo dizendo isso, mas ele se submetia ao pastor da igreja, que era Pedro, que era Tiago, aos colunas da igreja, Tiago, Paulo e João, os três. Ele prestava conta do que ele fazia. Isso já serve para a igreja. A igreja é uma igreja que presta conta. A igreja não vive solta das nossas vidas, quando a gente fala dos ministérios, tá? Então Paulo não nega essa autoridade, e ele faz ele reafirma novamente que veio de Cristo. Pule bem aí para o versículo 12, capítulo 1, verso 12, olha o que ele diz, ele reafirmando que foi de Cristo, porque eu não recebi de ser humano algum, esse evangelho, tá? De ser humano algum, não, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo foi quem trouxe esse evangelho e apresentou para Paulo. Por isso essa carta aqui é um combate direto, meus amados, ao legalismo. Que é isso, pastor? A introdução de algo, métodos, meios, modos operantes, além da graça de Deus. Essas seitas aí, hoje atuais, elas não negam a graça não. Não negam não. Só que elas dizem, isso mais isso. Aí você tira a autossuficiência da cruz. Quando você inclui algo ou alguém. É como se fosse assim, tipo assim, eu mereci ou eu tenho que incluir algo para eu ganhar. E não é assim, é graça. Graça, por isso que é uma paulada nesses falsos profetas aqui que o apóstolo Paulo dá. Paulo vai dizer que esses homens estavam perturbando a igreja. Capítulo 1 aí, está no capítulo 1 aí, volte só um pouquinho para o verso 7, capítulo 1, verso 7. O verso 7 é o que ele diz: o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho. A intenção deles são essa, meus irmãos, perverter. Quando inclui alguma coisa e entra na igreja de forma sarruteira, devagarzinho. Essas igrejas começaram bem,
Quando você pega aí essas megas igrejas aí, que hoje são igrejas neopentecostais, começaram bem, mas o que foi que eles fizeram? Começaram a perverter, incluir algo. Aí começam o quê? Começaram com a prosperidade, até trazer o caroço de feijão para curar. Ou a rosa ungida, ou o martelo ungido, ou a caneta ungida, ou o sal grosso, ou o copo d'água. Misticismo misturado com legalismo. Terrível. Parece até macumba. Você vai em umas igrejas dessas aí. Terrível. Fora o ribuliço, né? Gritando, correndo, imitando animais. Jesus vai dizer que nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós somos controlados. E Paulo vai mais longe, ele quer o culto racional. Aí esses aí parecem doidos, por isso que Paulo diz, ele regula o culto lá em Coríntios. Ele regula o culto lá em Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12 até o 14. É a regulação do culto. Olha só. Se o pessoal passar aí, vão pensar que só tem doido. Vocês falando tudo ao mesmo tempo, parece um monte de doido gritando. O apóstolo Paulo vai dizer, é melhor falar 5 palavras que as pessoas entendam, de que é 1000 de que ninguém entenda. Vão pensar que é tudo doido, aí ele regula o culto. Não, o culto que agrada a Deus é assim. Por isso nós temos que ter cuidado. Paulo cita esses falsos profetas, como eu falei aí, eles estavam perturbando. Paulo chama eles de falsos irmãos. Capítulo 2, verso 4, capítulo 2, verso 4, Kathleen, capítulo 2, verso 4, olha o que é que diz, falsos irmãos, ó. Isto surgiu por causa dos falsos irmãos, aí, ó, que havia se infiltrado dentro da igreja. Eles se infiltraram dentro da igreja. Os falsos profetas são assim, eles entram, me dá uma oportunidade. Aqui não, segue a homilia, segue a ordem de culto. A ordem de culto é a ordem de culto, segue. Agrada a Deus é isso. Qual o culto que agrada a Deus? Sempre foi. A igreja evangélica já tirou do Antigo Testamento. O Antigo Testamento já tinha isso. Oração, leitura da palavra, recolhimento de dízimos e ofertas, louvor, adoração e pregação da palavra. Pronto, isso. Não precisa de nada. E o teatro, pastor, precisa de noite no culto não, que adora a Deus. De manhã, pensar. Na praça, excelente. Você vai captar as pessoas, mas à noite, não. Ordem da essência, o culto que agrada a Deus. É isso. Eles estavam debaixo da maldição, esses homens. São palavras duras. Capítulo 3, verso 1, verso 10. Verso 10. Capítulo 3, verso 1 primeiro. Paulo chama eles de insensatos, os Gálatas, e vai dizer que esses homens eram tipo encantadores. Tipo assim, são encantadores de serpente que estão mudando a cabeça de vocês. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz, o verso 1. 3:1, capítulo 3, verso 1, ó Gálatas insensatos. Aí tem uma exclamação. Aqui é ele dando um grito mesmo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Agora uma pergunta. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Então ele está perguntando, quem enfeitiçou vocês? Quem foi o encantador de serpente que chegou aqui e já mudou a cabeça de vocês? Não foi a cruz de Cristo que salvou vocês? Por que é que vocês já querem mudar? Aí ele agora lança, esses aí estão debaixo da maldição. Capítulo 3, verso 10, agora sim. Pois todo, ele diz todo falso mestre, ou todo falso profeta, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que era que esses homens diziam? Vocês precisam da circuncisão, vocês precisam das obras da lei, vocês precisam das festas, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Vocês precisam de quê, pastor? Vocês precisam do calendário lunar, de lua nova. Vocês precisam disso para a salvação. Aí Paulo diz, está debaixo da lei, está vivendo por obras, maldição, porque tem que cumprir toda ela e é impossível cumprir. É isso que o apóstolo Paulo, ele não tem arrudeios com o apóstolo Paulo aqui não, nessa carta. A carta é incisiva mesmo. E o evangelho não mudou hoje. O evangelho é puro e simples. Puro e simples.
tá? Começa lá em Gênesis 3,15, a promessa que o menino nasceria e que esse menino esmagaria a cabeça da serpente, apesar dele ir à cruz. Pensavam que a morte dele ia destruir, mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Que quando Cristo vai à cruz e ressuscita ao terceiro dia, ele esmaga a cabeça da serpente. Ali o inimigo está derrotado. Então o evangelho não mudou. A proposta principal da escrita dessa carta, anotem aí, é o resgate do conteúdo da mensagem do evangelho genuíno, o evangelho puro e simples, tá? Não incluir nada, não misturar, não precisa misturar. For numa igreja aí que está pregando outra coisa, não é preciso correr, gritar, dar cambalhota. Cristo e Cristo. Ou incluir alguma coisa, não, é o sábado mais, não. A carta aos Colossenses, Paulo vai dizer, foi tudo cumprido. Aqui também ele vai falar, vocês estão querendo guardar os dias da semana, o calendário, não precisa. Então ele quer resgatar justamente esse evangelho puro e simples, que os apóstolos pregaram, que Cristo pregou, na instituição da igreja, para que não entrasse justamente a falsa doutrina dentro da igreja. Eu não vou falar aqui nesse tempo, mas a gente viu no estudo passado que essa formação da doutrina, vou deixar para os irmãos, só para os irmãos lembrarem, tá? Ela foi abordada em 3 etapas. Paulo diz, eu fui justificado pela fé, eu tive uma experiência pessoal, eu que sou nascido judeu de judeu, mas não é por causa do nascimento, eu nasci judeu, mas o que me salvou foi a justiça de Cristo. Está no capítulo 2, tá? No capítulo 2, do versículo 15 até o 21. Aí o que é que ele vai falar na segunda etapa do desenvolvimento dessa doutrina? Ele vai dizer, vocês, como região e igreja, vocês também tiveram uma experiência com Cristo. Vocês viveram isso. Onde é que está isso? Lá no capítulo 3, do 1 ao 5. Vocês tiveram uma experiência com Cristo também. Aí Paulo fecha essa etapa da doutrina dizendo, isso vem desde o Antigo Testamento. O pai da fé é Abraão. Abraão creu e foi-lhe imputada a justiça. Então, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que a salvação é da mesma forma, nunca mudou, pela fé. Então Paulo teve uma experiência, os Gálatas tiveram uma experiência também, uma experiência de novo nascimento, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e ele diz, e Abraão, o pai da fé também, no Antigo Testamento. 3 etapas para desenvolver a doutrina, para deixar a doutrina amarrada, para dizer assim, não coloquem nada, graça mediante a fé. Ele deixa alicerçado, desde o Antigo Testamento, eu também, mesmo nascido de judeu de judeu, e também vocês, isso aconteceu conosco também, então é isso, de Gênesis a Apocalipse, meus amados, salvação pela graça, a doutrina de Cristo, por isso que Paulo disse, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso, é Cristo. Então a gente vê que esse zelo de Paulo por ser a primeira região, as primeiras igrejas onde Paulo pregou o evangelho, onde sai das paredes de Jerusalém e entra no território gentil, para avançar, o evangelho tem que avançar, e avançou. É só você ver, começa lá na Galácia, desce na região da Ásia Menor, vem, chega em Araripina. É belíssimo o evangelho. Por isso que havia dúvida, né? Ele, na formação da doutrina, quando Paulo chega nessa igreja, a igreja ainda tinha alguns judeus e os judaizantes. Aí disse, como é que a gente vai viver agora? E a partir de agora? Por isso que Paulo faz essa defesa enfática aqui, dizendo, do mesmo jeito que Cristo entregou, do mesmo jeito que os apóstolos entregaram, eu estou entregando do mesmo jeito aqui.
Do mesmo jeito, é pela graça. Os primórdios da pregação, a igreja sadia, nasceu sadia, cresceu sadia, teve um período terrível, que teve do século V até o século XVII, até a Reforma Protestante. É a época que os historiadores chamam a época das trevas, onde o Evangelho teve uma decadência, porque onde houve o que? As inclusões, adoração de outros deuses, adoração à imagem, a instituição da igreja romana, tudo isso aí entrou sorrateiramente. Até o século V mantia, a partir do século V em diante, até o século XVII, após a Reforma Protestante, aí começa a voltar somente as Escrituras Sagradas. A autoridade é a Bíblia. Lá a autoridade sabe quem é? A igreja. A igreja manda. Por isso a nossa diferença entre eles, fazendo uma avaliação. Aqui está a diferença. Quem manda é a Bíblia. A Bíblia que manda na igreja, a Bíblia manda no pastor, a Bíblia manda nos líderes, a Bíblia manda nos membros. A autoridade é a Bíblia. A autoridade é a Bíblia. Por isso essa preocupação do apóstolo, porque esse grupo tinha se filtrado. Então, uma coisa importante aqui, só para me relembrar, tá? Não é a lei contra a graça. Eu falei para os irmãos que no período da Reforma Protestante, por causa de Martinho Lutero, ele escreve uma carta todinha de Gálatas, é uma belíssima, a primeira dele. Mas depois ele entrou num embate direto contra o papado, contra os papistas. Aí tudo que ele via era contra o Papa. As outras epístolas de Martinho Lutero. Aí o que é que acontece? Eles querem colocar a lei contra a graça, mas não é. Quando a gente vai ver aqui, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, a gente vai perceber, ele vai dizer que o ai da lei, a lei como aio. O que é isso, pastor? A lei é o guardião moral do homem. Está lá ela. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. É a guardião moral. Está lá. Pecou, ela está lá. Um porrete, prontinho. É o guardião moral, é o aio. Por isso que a gente tem que, não é graça sobre a lei, mas por causa de tanto eles incluir que a salvação era por obras, aí Martinho Lutero entrou justamente nisso. Mas não é lei contra graça, tá? Não é lei contra graça. Então o que é que a gente vê? Que tudo isso aqui, essa carta é justamente um ataque direto ao legalismo. Ao legalismo, tá? Ao legalismo. E começou justamente diante dessas três coisas. É interessante que os falsos profetas, eles são artistas, encantadores mesmo, como o apóstolo Paulo diz, né? Eles sabem assim, a questão não é a graça, mas é você incluir algo. E se você for em algumas igrejas hoje, é do mesmo jeito. Eles não negam Jesus, mas eles incluem alguma coisa. Na época era o quê? Circuncisão, a dieta e o calendário, tá? Então o que é que Paulo vê nisso? Uma inconsistência. Não pode. Da inconsistência. Você tirar ou colocar alguma coisa. Por isso que ele faz essa defesa enfática aqui, onde a gente leu no capítulo 2. A salvação é pela graça mediante a fé. Então, assim, o assunto central, primordial de Gálatas é o combate ao legalismo seletivo, tá? E um alerta às possíveis contribuição do homem à cruz. O que é que eu posso contribuir para Cristo me salvar? Resposta: nada. Foi Ele que veio, foi Ele que nasceu, foi Ele que morreu na cruz do Calvário por você. Você simplesmente vai crer e recebê-lo e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Isso não contribui no ato de salvação, porque senão você está querendo ser por obras, e isso tira o peso da cruz. Não contribui com nada o homem. O homem é arrogante, eu gosto de falar nisso. Isso é natural do homem. Se a gente pudesse contribuir alguma coisa, deixa eu pegar o exemplo agora, viu, Gonzaga? Nós vamos evangelizar, passar 2 dias evangelizando a Araripina toda. Aí a gente ia chegar lá no céu e dizer, eu fiz um avanço missionário. Vocês entenderam?
o homem, é do homem natural. Ele quer saúde espiritual, mas a saúde mental. É porque vocês não sabem o tanto que a gente já recebeu. Pessoas que chegam dessas igrejas neopentecostais, que incluem ou tiram alguma coisa, que chegam doentes aqui. Desde a época, eu caminhava juntamente com o pastor Hélio. Por quê? Porque tem que fazer algo. Eles não se satisfazem com a cruz de Cristo. O que a gente tem que fazer hoje? É obedecer. Eles querem tirar, querem ir na força do braço. Não adianta. Por isso que muitos estão doentes, espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque eles querem incluir algo. É Pilatos, obras, comportamentos. Às vezes tem aí as igrejas da inclusão. Isso não é incluir os atípicos, não. É outro tipo de inclusão. Vocês entenderam? E não funciona de todo jeito. Por isso que Paulo faz essa defesa aqui. Eles querem incluir meios, métodos, costumes, objetos, tirando a centralidade de Cristo. Isso nós chamamos do legalismo seletivo. O que é isso, pastor? Um sistema de regras, de regulamentos, que formado pelo homem, não por Deus, para incluir algo na salvação. Por isso que chegam doentes espirituais. Seus seguidores acreditam que ou tem que fazer alguma coisa para ser salvo. E é interessante que Jesus vai dizer, e o apóstolo Paulo, que o legalismo, ele é o legalismo condenatório da alma. A gente vai ver isso. Legalismo condenatório da alma. Bota bem aqui, Kathleen, Mateus 23:15. Mateus 23:15. Olha o que é que Jesus diz. Depois a gente vai voltar e vai dar uma lida maior. Aqui são os ais de Jesus. Depois a gente vai ver porque Jesus está combatendo justamente o legalismo. A gente viu o legalismo dos fariseus. Olha o que é que Jesus diz. Uma sentença de condenação aqui para os legalistas. Ó. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, atores da fé, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito era aqueles que se identificavam com os judeus. Tipo assim, eu me identifico com os judeus, eu vou me tornar judeu. Eu me identifico, exemplo, lá nós temos, eles se identificavam com a doutrina dos judeus. Um prosélito, ele diz, e uma vez feito, o tornam filho do inferno. Olha o que é que eles fazem. 2 vezes mais do que vocês, porque eles são hipócritas. Então, aqueles que vivem no legalismo é uma sentença de condenação, porque querem incluir algo, são hipócritas, querem tirar a centralidade da cruz. É isso. Por isso que eu falei, sinônimo de seita, circuncisão mais graça, seita. Circuncisão mais sábado, seita. Podem achar ruim, não pode incluir nada. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz agora, capítulo 5, verso 2. 5:2, capítulo 5, 2. Aqui ele já pega de Jesus, o apóstolo Paulo. Olha o que é que ele diz. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. O que é que Paulo está dizendo? Não é a questão da circuncisão, não, porque os judeus lá, eles têm os costumes dele, eles podem cortar o prepúcio quantas vezes eles quiserem. Agora a questão é dizer que a circuncisão é importante hoje, tão importante hoje, é importantíssima hoje. É o legalismo que nós chamamos da salvação, a questão da salvação. Eles creem que tem que incluir alguma coisa. E agora a gente vai dar uma lida maior, tá? Onde Jesus faz uma explanação completa, dando o ai. E os ai de Jesus, a gente sabe que é ai de dor, é o ai de condenação. Kathleen, coloca aqui Mateus 23, do 13 até o 29. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, tá? Mateus 3, vai estar exposto aqui. 3, Mateus
23, do 13 ao 29. Mateus 23, 23. Aqui é onde ele diz os ais aqui, né? E aqui um ai de Jesus sempre é um ai de condenação. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. A gente vai até o 29, tá? Onde ele condena os fariseus, os hipócritas, os falsos profetas que queriam incluir alguma coisa na salvação. Ele começa no 13, os irmãos continuam no 14, e aí nós vamos até o 29. Ó. O que é que ele diz? São os ai, ó. Ai de vocês, escribas e fariseus. Aí ele vai dizer, hipócritas, porque vocês, ele vai dizer, ele já começa aqui, fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não estão, nem deixam entrar os que estão entrando. Vamos lá, versículo 14, gente. Segundo ai. Aqueles que tentam enganar, o juízo será maior para vocês. Era isso, serve para hoje, mais atual do que o jornal de amanhã. Verso 15, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Eles chegavam lá e diziam, se você jurar por isso ou por aquilo, vocês estão salvos. Jesus, ó, verso 17, aí ele vai dizer, o que é que vai restar para eles aqui? Verso 17, seus tolos ou seus loucos, a palavra aqui é loucos no original, loucos, seus loucos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Verso 18, irmãos. Verso 19, cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Versículo 21, não perder fôlego não, igreja. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. Verso 22. É interessante que ele volta com o ai novamente aqui, o ai de juízo. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não ouvi não, igreja. Vamos lá, versículo 24. Mais um ai de juízo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Mais um ai, versículo 27, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Ele termina, a gente vai terminar aqui com o último ai. São vários ais de juízo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos. Até aqui. A gente viu aqui
Jesus combatendo o legalismo, dizendo, ó, ai de vocês. Aí ele vai dizer, ó, que enganam os outros, que fazem falsas orações, que enganam as viúvas, que dão até o dízimo, mas o coração de vocês estão cheios de hipocrisias. É isso é o combate mais atual do que hoje não tem. Jesus, é aí de onde Paulo escreve a carta, já é pegando, já é o combate. Por quê? Porque Paulo sabia, Paulo foi um fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, romano, vivia em 3 mundos, judeu, no mundo dos judeus, no grego e no romano. O homem que falava várias línguas, mas ele sabia da sua hipocrisia. Então nós temos que ter cuidado com isso. Tá? Outro cuidado que a gente tem que ter é com a questão do legalismo, que a gente chama o legalismo místico. Que é isso, pastor? As pessoas querem incluir algo na lei, elas querem submeter as outras pessoas, tá? Tipo assim, aquela pessoa me revelou o que as escrituras nunca mandaram dizer, por causa de quê? Do sentimento, ou de uma voz que eles escutam. Deus mandou te dizer. O quê? Teve uma lá na Serra do Cavaco, que aí é bom demais, ó. Deus mandou te voltar para a igreja. Se tu não voltar, né, na Serra do Cavaco, tá acordado, Francisco? Tá não, né? Tá com os olhos dormindo aí, mas ela acordou agora. O falso profeta foi lá, ó. Tu tem que voltar para a igreja, senão vai acontecer algo com a tua família. Aí a irmã já andava toda se tremendo. E a gente ensinando, ó, mostra na Bíblia, onde é que está na Bíblia? Então é isso, é o legalismo místico, ligado ao acréscimo, ou inclusão de alguma coisa. Tá? Nós temos que ter cuidado no legalismo que nós chamamos. Isso aqui é só para cuidado com a igreja, tá? Na criação de filhos. Que é isso, pastor? Às vezes nós criamos uma autoexpectativa nos nossos filhos. Eu crio uma autoexpectativa no meu filho. Eu coloco toda uma expectativa nele. Mas eu não sou o exemplo. O meu exemplo é um exemplo negativo. Isso se chama legalismo na criação de filhos. Por isso a gente tem que ter cuidado. É tipo assim, eu cobro, mas eu não vivo o exemplo. Como é que eu vou cobrar se eu não vivo o exemplo? Isso é legalismo. Se a minha vida está descambando e eu cobrando. Exemplo. Viver pelo exemplo. Agora, se eu vivo pelo exemplo, aí eu posso cobrar. Devo cobrar. Isso se chama legalismo na criação de filhos. Há um legalismo chamado legalismo teológico. Legalismo teológico mal informado. O que é isso, pastor? Vamos lá. Vamos trazer as igrejas do véu. Está mandando dizer uma coisa que hoje Deus não mandou dizer. Era para aquela cultura e para aquela época. Isso é o legalismo teológico mal informado. Graças a Deus que eles não incluem o véu para a salvação. Porque se incluir, aí pronto. Então isso é legalismo. O que é que Deus mandou dizer isso? Estava escrevendo a carta para aquela região, por causa das prostitutas que raspavam a cabeça. Por isso que chegavam as novas, aí sim, aquelas que chegavam, Jesus vai explicar lá, que não podia cortar o cabelo, senão as mulheres atuais iam parecer com as prostitutas casuais, e as que estavam chegando, que se converteram, aí sim tinham que usar o véu. Só isso. Somente isso. Por causa da deusa Diana, que estava lá, as prostitutas casuais. Aí Paulo escreve para aquela época, para aquele lugar. Por isso que tudo não serve hoje. Você tem que fazer a peneira. Eu uso ou não uso? Claro que não. Deus nunca mandou isso. Era para a igreja de Coríntios locais. Pega as outras cartas de Paulo, nenhuma tem. Não tem, 13 cartas. Por quê? Porque era para aquela região, para aquela cultura. Mas, o que é que acontece? Eles não incluem isso como salvação. Então isso é um costume deles.
Querem viver assim, vivam. Tá, mas isso aqui é um legalismo teológico mal informado. Falta de Bíblia. De Bíblia. Quem tem que ensinar isso? O pastor. Pastor. Agora, o mesmo já não pode se afirmar em quê? Sábado. Como tem aí? O homem nasceu para o sábado ou o sábado para o homem? Jesus já tinha dito isso. E eles não. Salvo pela graça, mas no sábado. Aí sim. Aí sim. Há um tipo de legalismo que se chama... Isso... Você tirar a cabeça aqui fora e sair dessa igreja, dobrar a esquina, você já encontra. Francisco acordou. Pronto, agora tá bom, Francisco. O legalismo, Francisco, chamado de o legalismo do orgulho eclesiástico. O que é que acontece? O que é que essas igrejas dizem aí, meus amados irmãos? Dizem assim, ó, o orgulho eclesiástico, só nós vamos para o céu. Seita, como é que pode? Você não faz parte, viu, dos 144, está falando isso, a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, 12 mais 12, multiplicado, 144. Entenderam? Quando a igreja dizer desse jeito, só nós vamos para o céu. Se a igreja batista, voltada no quatro cantos do mundo, se achasse que só a gente ia para o céu, tinha alguma coisa errada. Nós temos os nossos irmãos, assembleianos, presbiterianos, luteranos. Nós não somos, pensamos que nós somos a igreja única. Toda igreja que pensa que ela é única, seita. Seita. E nós encerramos aqui. Próximo estudo a gente vai ver o estilo da epístola, tá? Que foi escrito. Temos tempo para uma pergunta ou uma complementação, se algum dos irmãos querem fazer essa complementação. Alguém? A pessoa ainda expõe a epístola. Ana Carla, pode ficar à vontade. É uma aplicação e uma pergunta. Ok. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. No capítulo 1, versículo 12, Paulo fala que ele não recebeu de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Eu acredito que para ele foi mais difícil, porque hoje temos as escrituras, temos, né, as cartas que ele enviou, e mesmo que um pregador, um pastor, um líder fale coisas que não sejam o verdadeiro evangélico, a gente tem a escritura para tirar nossas dúvidas, né? A iluminação de Deus, claro. Mas para ele eu acredito que foi bem mais difícil, porque só tinha as escrituras do Antigo Testamento, então eles se agarravam muito nisso. E os religiosos, eles batiam muito nisso, pelas leis que foram formadas pelo Antigo Testamento, né? E a minha pergunta é, os Gálatas teve muita dúvida, porque é difícil só ter... Hoje, se alguém chegar assim e falar, Carla, eu tive uma revelação, né, de Jesus Cristo, e não está na Bíblia. E naquele templo só tinha aquelas escrituras de antigamente, do Velho Testamento. E Paulo, ele chega e fala que ele teve a revelação de Cristo Jesus. Então, acho que para eles foram difíceis. Como ele fala aqui também no... Capítulo 4. Capítulo 19. Capítulo 4, verso 19. Ele fala que... Porque eles estão sentindo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, para ele foi até doloroso ensinar tudo o que Jesus tinha revelado a ele naquele tempo. Aí eu queria saber se houve muita dúvida para os Gálatas seguir aquilo que Paulo estava falando naquele momento. Sim, vou lá por etapa. A pergunta é muito boa. A pergunta é muito excelente. No versículo 12, onde você pegou aqui, tá? Porque eu não recebi de ser humano algum, nem foi me ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus. Então,
Jesus foi a última pessoa a quem aqui essa revelação é aparição. Jesus apareceu pessoalmente para Paulo. Para ser apóstolo, um dos apóstolos deveria ter andado com Cristo ou ver Cristo, por isso que Paulo foi incluso. E é interessante, irmã, que Jesus já tinha dito, né? Mas bem-aventurado aquele que crê, em vez de ver. Porque ele já sabia que as Escrituras iam ser reveladas e inspiradas. Então, o que é que acontece aqui? O apóstolo Paulo, ele viu, mas ao mesmo tempo, foi confirmada pela vida de Paulo, o andar de Paulo com Cristo. E Paulo, ele, apesar dele dizer isso, ele estava debaixo da autoridade de Pedro, Tiago e João. Então, tinham autoridade sobre ele. E esses homens, coluna da fé, como a gente viu aqui, lá em Atos, confirmaram justamente o que Paulo tinha dito aqui. Tá? Então, teve um concílio, e o concílio era o que acontecia o concílio, irmã Carla? Que era para definir as doutrinas. E o primeiro concílio da igreja aconteceu em Atos 15. E nesse concílio, como Tiago, justamente como pastor da igreja, o que foi que ele definiu? Que Paulo estava certo na doutrina que ele estava pregando lá para eles. Então ele estava debaixo da autoridade de Paulo, mesmo tendo essa revelação. E essa revelação aqui, no original, é aparição. Lá em 1 Coríntios, vai dizer Paulo que ele foi o último a ver Jesus, e é justamente isso. E ele teve essa experiência pessoal com Jesus, de revelação. E é interessante que no próximo estudo a gente vai ver isso. O estilo da epístola aqui justamente vai mostrar que Paulo usa muito o Antigo Testamento para confirmar tudo o que ele estava dizendo. Então Paulo, apesar de ter tido essa revelação, que essa revelação é aparição, Jesus apareceu para ele pessoalmente, o que é que acontece? Ele estava sobre a autoridade dos apóstolos, que era Tiago como cabeça, Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão de João, já tinha morrido, já tinha sido executado por Herodes. Então o que é que acontece? Tinha os pilares da igreja, para você ver que a igreja ela sempre teve a hierarquia que tem hoje, mas a hierarquia maior sempre foi as Escrituras Sagradas. Porque qual era a Bíblia de Paulo da época? O Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo. E o apóstolo Paulo é o que usa mais nas suas epístolas o Antigo Testamento, justamente para mostrar que todas as Escrituras apontam para Cristo. Eu não sei se deu para esclarecer um pouquinho, irmã Carla. Mas é isso aí, assim, ele foi essa revelação. E sim, sobre o versículo lá 19, a gente vê a dificuldade, né? Ele sentia dores justamente porque dores como uma mulher em parto, para que eles não saíssem da sã doutrina, justamente não se envolvesse com os falsos apóstolos ou falsos profetas. Amém, irmã Carla? Deus abençoe. 9 horas, vamos orar em nome de Jesus. Agradecendo a Deus. Mais alguma pergunta? Não, né? Amém. Louvado seja o nome de Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus. Próximo estudo, nós vamos ver o estilo dessa epístola. A gente está terminando para a gente começar a exposição, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Deus, pelas tuas misericórdias, ó Pai, por essa epístola dos Gálatas, ó Deus, que é tão importante para a igreja, ó Deus, os primórdios, onde o apóstolo Paulo faz essa defesa da fé enfática, ó Deus, que nós não podemos ser legalistas, incluir nada, tirar nada da palavra de Deus, não usarmos, ó Deus, estratégias, ó Deus, ou estatutas, ou estratagemas, ó Deus, nem incluir nada novo, nem tirar nada, ó Deus, porque a Tua Escritura já está toda revelada, completa, ó Deus, que nós possamos agora, ó Deus, ser fiéis à Tua palavra, viver verdadeiramente como igreja, ó Deus, fiéis às Tuas Escrituras sagradas, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, que está aprendendo mais da Tua palavra, ó Deus, tem se edificado através da Tua Escritura, Tu tem nos conduzido, ó Deus, com a Tua mão fiel, com o Teu braço forte. Obrigado, Senhor, por tudo.
Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares. Nos dê um restante de semana, ó Deus, na Tua presença, uma semana abençoada e abençoadora. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, ó Deus, suprindo cada necessidade deles, ó Deus. Tu sabes cada uma delas, que o Senhor possa prover na área financeira, espiritual principalmente, mental, intelectual, ó Deus, que o Senhor vá de encontro com a Tua igreja, ó Deus, nos conduzindo. É isso que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus